Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa terça-feira para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus e sabermos aquilo que Deus tem para nós nesse dia, não é verdade? Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, amém? Bora lá então abençoar as pessoas nesse dia e vamos para a nossa meditação de hoje. Na nossa meditação de hoje eu quero estar lendo com vocês Mateus capítulo 13 e o versículo 9, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você aí que está do outro lado dessa telinha, que está me ouvindo, ouça o que o Espírito está falando conosco nesta terça-feira. Qual a lição que o Espírito Santo tem para mim e para você nessa terça-feira. Assim como aquelas cartas, direcionadas à igreja de Apocalipse. E sempre no final ela falava: olha, aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. E se você é a igreja de Deus, esteja atento nessa jornada, aquilo que o Senhor quer falar com você, comigo, conosco. Amém? Então hoje eu quero estar falando sobre distração, Nós estamos muitas vezes distraídos com muitas coisas, mas antes de falarmos um pouco sobre aquilo que nos distrai, vamos trazer aqui o significado da palavra distração. O que é distração? Falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Estado em que a atenção está dividida entre vários assuntos ou ações. Falta de concentração dos sentidos quanto à realidade imediata, que não consegue prestar atenção por muito tempo, que afasta o pensamento com facilidade. Se você se identificou, é mera coincidência. Porque o que mais nós vemos nesses dias e o que mais nós temos visto são pessoas que não conseguem se concentrar, não concentram os sentidos no que passa à volta, não conseguem ter uma atenção, mas a sua atenção está sempre dividida com outra coisa. Talvez você está ouvindo esta mensagem e está aí dividindo a atenção com outros afazeres, Nós muitas vezes temos dificuldade em concentrar o nosso sentido também naquilo que é uma realidade imediata, ou seja, separar um tempo para prestar atenção naquilo que nós decidimos fazer, mas muitas vezes queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo, Nos distraímos com isso, com aquilo outro, e no fim das contas, nós ficamos às vezes perdidos. Outra coisa, não conseguimos prestar atenção por muito tempo. Quantos de nós muitas vezes, até pegamos esse vídeo para ouvir ou outros vídeos e não temos paciência. Não, tá muito longo, tá extenso, E já nos distraímos com outra coisa. Por quê? Porque aquilo parece que não chama a nossa atenção. Mas nós precisamos nos policiar. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. E se você se colocou nesse dia, nessa jornada, para ouvir essa mensagem, fique até o final. Não se distraia, mas deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Então, nós vamos ler aqui hoje vários textos rapidamente para que você entenda que muitas vezes durante a nossa jornada de vida nós nos distraímos e esquecemos o foco principal, que é Jesus e a sua palavra. E a pergunta para você nessa jornada é: no que você tem se distraído, Jesus com certeza já te deu um propósito, um objetivo, já falou para você o que Ele quer da sua vida, como você tem que andar, como eu tenho que andar, como temos que nos comportar, como tem que ser a nossa conduta de vida, e muitas vezes nós nos distraímos por causa de coisas que nós vemos, ouvimos, sentimos, fazemos. Então não se distraia nessa jornada, mas fala ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a ouvir o que o Senhor está falando, a estar atento, a não somente te honrar de lábios, mas honrar com o meu coração, com a minha vida, com o meu comportamento, Então nós vamos estar lendo aqui Mateus 16, o versículo 21 e o 23. Então, o que fala lá em Mateus 16, Se nós formos ler, está falando sobre a morte de Jesus, que Jesus ali, ele está predizendo a sua morte. Ele está falando: olha, convém que eu morra, convém que eu vá a Jerusalém, que eu seja morto, que eu seja crucificado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, sempre Pedro rapidamente já fala: Senhor, que isso não aconteça contigo. E o que Jesus fala? Jesus, ele já repreende, ele fala assim para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Ou seja, aí você pode pensar: mas o que isso tem a ver? Durante todo o ministério de Jesus, Jesus falou, Jesus avisou, Jesus falou que ele morreria, que ele seria entregue, não é verdade? Que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando estava chegando perto disso acontecer, Jesus reforçou, falou: olha, eu vou sofrer, eu vou ser levado à morte, eu preciso passar por tudo isso.
E aí Pedro, né, rapidamente fala, não, Senhor, de maneira alguma que isso aconteça contigo. Ou seja, muitas vezes ao longo da jornada, ao longo do caminho, Pedro se esqueceu que Jesus já tinha falado e já tinha avisado que ele passaria por essas dores, né? E se distraiu, e o que ele fez? Falou, não, Senhor, que isso não aconteça. Mas rapidamente Jesus teve o discernimento e falou, para trás de mim, Satanás. Em outras traduções, para trás de mim, adversário. Então, muitas vezes nós achamos que a luta, que a dificuldade, que a adversidade que estamos passando não é da parte do Senhor, mas é o Senhor que está nisso, é o Senhor que está encaminhando tudo, porque Ele não perde o controle das nossas vidas, mas precisamos ter o discernimento para entender se é o Senhor e não nos distrair, achando que às vezes o sofrimento não é da parte do Senhor, mas muitas vezes é, porque Jesus ele sofreu, ele precisou passar por aquele sofrimento, não é verdade? Então Jesus estava ainda no propósito de Deus. Não saia fora do propósito que Deus tem para a tua vida. Mas vamos lá, vamos continuar. Lucas capítulo 24, nós vamos ler o versículo 25, o 26 e o 27. Olha só o que diz. Jesus, quando ele ressuscita, e ele fala que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e conversando com eles, e eles ali com o coração triste, preocupado, esperando, né, que Jesus ressuscitasse, mas na verdade não crendo mais, né, nas promessas e na palavra. E Jesus ali falando com eles naquele caminho, olha o que Jesus disse. Ele disse, ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus perguntando para eles, vocês são duros de coração, não creem, tanto que eu falei, que eu avisei, que eu alertei, né, e vocês não creram. Se distraíram com os acontecimentos, se distraíram com a dor, se distraíram com o sofrimento. E aí no versículo 39, Jesus fala assim, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Aqui é Jesus quando apareceu aos seus discípulos, eles estavam ali fechados, tristes, pensativos. Por quê? Porque a dor nos distrai, o sofrimento nos distrai, o dia a dia, muitas coisas nos distrai, e eles ficaram distraídos por todo aquele acontecimento que aconteceu com Jesus. Mas Jesus já tinha avisado, já tinha alertado. E depois lá em João no capítulo 20, e no versículo 25, e no versículo 27, olha só o que Jesus diz. Aqui está falando de Tomé. Jesus aparece aos seus discípulos, mas Tomé não estava. E aí ele não crê, ele não acredita. E olha o que ele diz. Os discípulos todos felizes, né? Falando, olha Tomé, nós vimos ao Senhor. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes as distrações trazem incredulidade ao nosso coração, porque Jesus já tinha alertado, já tinha avisado, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Quanto que Jesus não está nos alertando que Ele vai voltar, vai vir buscar a sua igreja. Precisamos nos preparar, precisamos nos santificar, precisamos estar prontos, precisamos estar com as nossas vestes alvas, mais brancas do que a neve. Mas muitas vezes as lutas, as dificuldades, o dia a dia, tudo aquilo que passamos tem nos distraído do real propósito, assim como Tomé se distraiu e ele queria ver para crer. Será que nós também estamos assim? Precisamos ver para crer? Que não sejamos dessa forma, mas que possamos crer naquilo que o Senhor falou. E no versículo 27, olha só, então Jesus apareceu depois de 8 dias e disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega aqui a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então que nessa jornada de hoje nós não venhamos a ser incrédulos por causa das distrações. Não se distraia com aquilo que o mundo está te oferecendo. Não se distraia com nada, mas foque no propósito, na palavra, naquilo que o Senhor já te falou. E eu quero estar lendo aqui para vocês, para nós terminarmos, um pedacinho, somente um trecho do livro de C.S. Lewis, escrita Carta de um Diabo ao seu Aprendiz. E olha o que ele diz nesse livro. Ele fala assim, a estrada mais segura para o inferno é a gradativa, é a ladeira suave, o solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcas e sem postes indicadores. Fica aí para nós um alerta. Tome cuidado, porque aqui ele fala que a estrada mais segura é a gradativa, é aquela que você não vai percebendo, é aquela suave, é o solo macio,
macio, tranquilo, né? Que não tem curva, parece que é tudo muito tranquilo. Tome cuidado, porque Jesus mesmo, ele declarou que ele sofreria, que ele passaria por escárnio, que ele seria crucificado. Ou seja, Jesus tem marcas. E aqui ainda ele está falando, né? Sem marcas. A ida para o inferno é sem marcas. Por quê? Porque é tudo aquilo que traz prazer à sua carne, né? Então você não tem marcas de sofrimento, você não tem marcas de renúncia, você não tem marcas de negação. Então que nós possamos meditar nesta palavra nesse dia, que nessa jornada de hoje essa seja a nossa lição. Não se distraia. Jesus sofreu e nós, mais uma vez eu falo, né? Durante essa semana Deus tem falado muito comigo sobre isso, que muitas vezes nós não queremos também ter marcas, sofrer para negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, né? Não queremos ter marcas como Jesus teve, como ele falou para Tomé: olha minhas mãos e os meus pés e veja que sou eu mesmo. Então que nós possamos também ter marcas de negar o pecado, negar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para nos aproximarmos dele e não nos deixarmos nos distrair com aquilo que nos afasta do Senhor. Amém? Essa é a nossa lição de hoje, a nossa meditação, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas e não se distraia, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, na nossa próxima jornada de lições. Até lá!